TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 3 de junho, e você vai ver a seguir. Fiscalização da CPTrans emite 1.269 autos de infração para empresas de ônibus de Petrópolis. Projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Trânsito é protocolado na Câmara Municipal de Petrópolis. Obras da quadra do Vale do Carangolas estão abandonadas há quase 2 anos. Câmara Municipal de Petrópolis realiza audiência para relatório da saúde no primeiro quadrimestre de 2023. Petropolitanos sofrem com as condições precárias das ruas mais afastadas do centro da cidade. Cratera se abre na subida da Rua Santos Dumont, no centro de Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Em apenas uma fiscalização nas garagens de ônibus, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes emitiu 1.269 autos de infração para as 5 empresas de ônibus que atuam em Petrópolis. O órgão, no entanto, não encontrou documentação atrasada ou ônibus fora do tempo de uso, diferente dos dados apontados por fiscalizações da imprensa e da Câmara. Confira na reportagem. Os dados sobre a fiscalização, que resultou nos 1.269 autos de infração às empresas de ônibus de Petrópolis, foram repassados à equipe do Correio Petropolitano via Lei de Acesso à Informação, já que a assessoria de comunicação da Prefeitura não informou os dados em nenhuma das vezes que foi questionada. Segundo o relatório do órgão, a vistoria foi feita entre os meses de março e abril, antes do incêndio registrado na garagem das empresas Petroita e Cascatinha. Esta foi a única vistoria realizada pela companhia em toda a frota da cidade no ano de 2023. A CPTrans diz que há mais 2 ações do tipo previstas para o restante do ano. A companhia, no entanto, informou que nenhum veículo está com a documentação pendente em 2023, já que o período de licenciamento anual do Detran ainda está em andamento. A CPTrans diz ainda que nenhum veículo foi impedido de operar, em função de ultrapassar o limite de vida útil, previsto em 10 anos, 11 meses e 29 dias. As informações foram recebidas com estranheza pelo vereador Ingo Rames. Em fevereiro, o parlamentar realizou uma vistoria em 107 veículos e encontrou até mesmo um deles sem placa. 7 coletivos, por exemplo, tinham feito o último licenciamento apenas em 2018. Ingo afirma ainda que fará novas vistorias, desta vez nos ônibus que chegaram à cidade, para reforçar a frota após o incêndio do dia 9 de maio. Nós temos aqui mais de metade dos veículos analisados estavam com documentação pendente. Além disso, nós pegamos, posso passar para vocês depois também, veículos de 2008 rodando, a lei fala de no máximo 11 anos, 10 mais 1, serão 11 anos, então tinham veículos de 2008 rodando na rua, sem segurança. Tem uma lei municipal que eles precisam colocar o ano de fabricação do veículo na traseira, não tinha nenhum veículo cumprindo essa lei. O Correio Petropolitano também fez um levantamento sobre os ônibus de Petrópolis, consultando a placa de 40 veículos junto ao Detran. Foram encontrados 15 veículos com o último licenciamento feito até 2021. Ao todo, tinham 9 coletivos com a data acima do limite permitido e 13 no último ano de operação. A fiscalização e o pedido de informações do Correio Petropolitano foram feitos antes do incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha. Eu vou retornar essa avaliação em função do incêndio, esses veículos estão vindo à rua aí. Vale para ser justo também, a única empresa 100% correta era a empresa Turp, que não tinha nenhum veículo com documentação atrasada, são todos eles ok. Então, tinha uma empresa que estava 100% correta, outras 2 com pequenos detalhes, e a Cascatinha e a Petroita, infelizmente, estavam com muitos veículos aí em situações irregulares. No total de 1.269 infrações, 43,42% foram para a Petroita. Em números absolutos, foram 551 autos. Já a Cascatinha foi responsável por 333 autos, o que corresponde a 26,24% das autuações às 5 empresas. O vereador Fred Procópio se diz preocupado com a situação das empresas após o incêndio.
Para ele, é necessário que sejam criadas soluções, caso elas decretem falência. Tive ontem na prefeitura, conversando com o Rubens e com o Marcos Santiago, falando sobre a preocupação dessa recuperação judicial naufragar agora no meio do caminho aí e a gente amanhecer sem transporte público em função da decretação de falência por parte da Justiça. Não é uma decisão de governo, né, é uma decisão judicial, mas atinge diretamente o governo. O Grupo Correio da Manhã tem questionado a Prefeitura e o Cetranspertro sobre os problemas em relação ao transporte público na cidade, mas são poucas as vezes em que os órgãos enviam respostas. Procurados sobre os apontamentos desta reportagem, por exemplo, nenhuma das duas entidades esclareceu os pontos abordados até o fechamento desta edição. O projeto de lei 3009, de autoria do vereador Ingo Rames, determina a criação do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran. O PL foi protocolado e deve entrar em votação no plenário nos próximos dias. Com o projeto de lei, o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes deixa de ser um decreto do Executivo, ou seja, opcional ao governo eleito, e o torna obrigatório. O PL, de autoria do vereador Ingo Rames, também presidente da Comissão de Transportes da Câmara, foi protocolado e deve entrar em votação nos próximos dias. O Conselho contará com 33 membros, sendo 11 do Poder Público, 11 representantes da sociedade civil organizada e 11 de outras instituições, como empresas de ônibus, taxistas e motoristas autônomos. Cada membro do Comutran terá um suplente. A comissão executiva do Conselho será escolhida mediante a eleição, sendo um presidente, um vice-presidente e um secretário executivo. No entanto, o projeto de lei define que o primeiro e o último ano serão presididos pela sociedade civil organizada ou por outras instituições. As reuniões devem ser realizadas uma vez por mês, de acordo com o calendário anual a ser estabelecido na primeira reunião. O exercício da função no Conselho será gratuito, ou seja, voluntário. A pavimentação é essencial para garantir a segurança e o conforto no tráfego de veículos e pedestres. No entanto, problemas nas estruturas das vias públicas podem causar transtornos e prejuízos, como tem acontecido na região de Correias, em Petrópolis. De acordo com os moradores, os problemas têm dificultado a circulação de veículos e de pedestres. Buracos, rachaduras, desníveis e calçadas pequenas. A falta de manutenção adequada na pavimentação das ruas tem prejudicado os moradores da região de Correias, em Petrópolis. O que antes eram pequenos danos nas calçadas e ruas se transformaram em grandes buracos e rachaduras, que podem causar acidentes e danificar os veículos. Nem a operação tapa-buraco dá jeito, mas precisa ser revista e reasfaltar, vamos dizer assim, o mais rápido possível, porque senão os amortecedores dos carros vão embora. Acho que precisava de uma situação melhor, com mais atenção aqui, com carinho com o povo daqui. Outro problema na localidade são os estacionamentos rotativos. O taxista Ângelo Borsato, que trabalha na área há 32 anos, afirma que muitos motoristas são prejudicados devido às paradas desordenadas e que não há uma fiscalização por parte do governo. Não é isso, Ângelo? Sim, é isso. Os carros ficam encostados, entra ano e sai ano no mesmo lugares, caminhões velhos, na Vila Epitácio, que a gente não consegue ultrapassar. Aí vem um carro de lá, tem que parar, vaga, as pessoas não têm noção, para um barzinho, larga o carro no meio da rua, Águas Lindas, mesma coisa, uma fileira de carro que só dá mão para um carro. Esse é o problema. E buracos na pista, né? Nos morros, no centro, mais ou menos, está mapeado, mas nos morros tá os buracos lá, corta pneu. Esses dias tive prejuízo de um pneu, foi cortado novo, é R$480 um pneu. Para ganhar os 480 em cima do táxi, não é brinquedo não, viu? Tem que dar muita bandeirada. Quem é o maior prejudicado por isso? São nós, os usuários, e também os passageiros, né? Quer ver se quer levar uma criança para o colégio, não pode levar porque não chega no horário por motivo de trânsito. Falta responsabilidade? Falta fiscalização, falta responsabilidade, o povo não é responsável, falta um guarda. Entendeu? Não deixar, tá faltando mão de obra dos guardas, tá faltando guarda nas pistas, nas ruas, nos bairros.
é um abandono, né? Sim, nós estamos abandonados, né? A verdade é essa, estamos abandonados. Outro problema comum é a escolha inadequada do material utilizado na pavimentação. Materiais de baixa qualidade ou incompatíveis com as condições climáticas da região podem se deteriorar rapidamente, o que acaba exigindo reparos constantes. Aqui na rua Vigário Correias, os problemas não são recentes. E quando finalmente consertaram os problemas das rachaduras e dos buracos, um novo problema surgiu, já que os bueiros ficaram entupidos. A comerciante Grace Riscado sofre diariamente com esse acúmulo de água. Grace, como é conviver com esse problema? É difícil, porque quando chove, alaga tudo, eles entupiram o bueiro que tem aqui e vai água lá dentro da minha lanchonete, dentro do meu brechó. Eu tenho que fechar o recinto, porque eu não tenho como ficar aberto para trabalhar. E a gente já reclamou várias vezes, eles não vêm arrumar isso aqui. Continua o alagamento de água. Se lavam a igreja católica, chove, aí acumula água da igreja que eles lavam com a da chuva, aí enche aqui tudinho. E aí resolve um problema e aparece outro. Aparece outro problema. Não fica totalmente resolvido. Fora os buracos que vai abrindo por causa da chuva aqui. Abre muito buraco na rua. As obras da quadra do Vale do Carangola, em Petrópolis, promessa para a população da região, estão paradas há quase 2 anos. As intervenções foram iniciadas em 2021, paralisadas logo em seguida e até hoje não foram retomadas. Parece inacreditável, mas as obras da quadra do Vale do Carangola, que seria o único espaço de lazer da região, já foram iniciadas há cerca de 2 anos. Segundo a Prefeitura, o investimento seria de cerca de R$ 480 mil e o prazo de execução de 180 dias. Mas o que a gente vê é o espaço abandonado e as crianças soltando pipa, andando de bicicleta. O espaço de esporte e lazer efetivamente não existe. O líder comunitário Jesus vai contar pra gente um pouquinho o que está acontecendo aqui, Jesus. Mediante, como vocês estão vendo essa situação, a quadra está completamente abandonada. O plano de execução, como você disse, era de 180 dias, era para entregar a obra no dia 27/5 de 2022, não foi entregue. O único espaço que nossas crianças da comunidade têm para ter lazer, por enquanto, é o que você vê, esse abandono total. Cada hora o governo fala uma coisa, a comunidade entende outra, uma hora fala que a obra é federal, outra hora fala que a obra é municipal, outra hora é emenda positiva de vereador, outra hora o dinheiro é federal. A gente não consegue entender e não chegamos a um bom senso para atender a realidade que vocês estão vendo aqui, desse abandono que está acontecendo no Vale do Carangola. A obra da quadra foi iniciada no dia 29 de novembro de 2021, durante o governo interino de Ingo Rames, com verbas enviadas pelo governo federal. A previsão era de que as obras terminassem no dia 27 de maio de 2022, mas foram suspensas já no governo de Rubens Bom Tempo e até hoje não foram retomadas. No dia 13 de março de 2023, a Prefeitura de Petrópolis divulgou 139 obras que estão em andamento e que são de responsabilidade do governo municipal. Na listagem está a obra da quadra do Vale do Carangola, listada como se estivesse em fase de licitação, ou seja, as verbas enviadas pelo governo federal não foram utilizadas. Além do problema com a quadra, existe também a questão com o asfalto. A Dona Maria, por exemplo, sofre com esse problema. Dona Maria, conta pra gente o que você enfrenta todos os dias aqui na rua. Aqui na rua é o caminho, né? A rua, porque do meu portão para cá não tem asfalto, só tem, né, paralelo. Fica ruim para mim. Maria tem dificuldade de caminhar pela rua e precisa se apoiar para chegar até o portão e, inclusive, já caiu tentando concluir o caminho. No Vale do Carangola, ruas como Emílio de Souza, Rua das Palmeiras, Rua Carvalho Júnior e a Subida do Carangola sofrem com problemas no asfalto. Além disso, outra questão enfrentada pelos moradores é o abandono de entulhos nas calçadas, que ficam dias sem ser retirados. O entulho aqui que eles capinaram a rua e largaram tudo pendurado no meu muro. Aí dá barata, dá rato. Eu liguei para lá, eles me atenderam, só que não vieram tirar. Falaram que ia tomar providência e não vieram tirar. Aí eu tive que pedir o caminhão do lixo, que passa quinta e sábado e terça, para levar para mim. Como os rapazes é compreensível, por causa da minha dificuldade, o rapaz foi e levou para mim. O problema é comum no Vale do Carangola e o entulho já chegou a ficar 15 dias nas calçadas, inclusive em frente ao comércio, acumulando mau cheiro. Os moradores pedem que a coleta seja feita mais vezes na semana e de forma mais efetiva. Tínhamos que ver sobre isso para vir mais vezes recolher os lixos.
Aí eles ficam colocando da porta de comércio, uma coisa que é nosso próprio, que a gente tem que ir ali comprar as coisas. Quer dizer, isso é uma coisa que eu acho uma calamidade. E tem ali a nascente d'água ali, que estão jogando lixo ali, aí coloca entulho. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis para saber por que as obras da quadra foram paralisadas e até hoje não foram retomadas, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. A Câmara Municipal de Petrópolis promoveu na última terça-feira, por meio da Comissão de Finanças e Orçamento, a audiência pública para demonstração e avaliação do relatório da saúde do governo municipal referente ao primeiro quadrimestre de 2023. A apresentação atende obrigação legal prevista em lei complementar e é realizada a cada 4 meses na sede do Legislativo. Na última terça-feira, representantes da Secretaria de Saúde do Governo de Petrópolis estiveram na Câmara dos Vereadores, na audiência pública para a demonstração e avaliação do relatório da saúde do Governo Municipal. Foram analisados os dados do primeiro quadrimestre de 2023. Durante a audiência, um dos principais assuntos debatidos pelo presidente da comissão, Dr. Mauro Peralta, foi a saúde mental e o acompanhamento psicológico dos moradores de Petrópolis, principalmente das vítimas da tragédia de fevereiro e março de 2022, assim como dos estudantes, tendo em vista as ocorrências de violência, morte e ameaças em escolas registrados este ano em diferentes regiões do país. Outro ponto levantado foi a necessidade de novas estruturas e profissionais qualificados para a expansão do serviço de saúde mental. Saúde não é só atendimento médico, saúde é lazer, saúde é transporte, saúde é educação. Se a gente não tem psiquiatras em número necessário, não teremos o atendimento. A solução da pasta para melhorar os trabalhos foi a contratação de um serviço psiquiátrico, que vai atender a mais de 4.000 pessoas no município. Além disso, o principal objetivo da Secretaria de Saúde em relação aos trabalhos de saúde mental, atualmente, é a expansão de serviços para regiões mais afastadas do centro. Atualmente, o município conta com 50 psicólogos e 8 psiquiatras. Outro destaque foram os 16.000 atendimentos de urgência nestes 4 meses. De acordo com o vereador Mauro Peralta, a Organização Mundial da Saúde determina que este número não pode passar de 6.000. Para ele, esses dados mostram que o atendimento primário não está sendo feito da forma correta. As grandes filas para marcação de consultas e exames também foi um tópico de destaque durante a audiência. Eu peço mais uma vez encarecidamente ao presidente aí, à frente da pasta, o secretário de saúde, que é o Márcio Covelo, por favor, vamos rever a fila, vamos dar prioridade àquelas pessoas que necessitam de fato de uma cirurgia, de uma consulta médica, de uma consulta do exame de vista, de uma cirurgia de vista. A pasta foi questionada ainda sobre a importância de políticas públicas para a redução da mortalidade materna, já que em 2021 o município registrou 163 casos, enquanto 2020 foram 157. A gente sabe que a maior parte dos casos de mortalidade materna é fruto de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, coisas que podem ser amenizadas e reduzidas com um bom pré-natal. E a gente já fez aqui uma lei que foi, inclusive, sancionada pelo prefeito, pela prioridade às mulheres grávidas e puérperas para marcação de exames, né? Porque isso é um fator assim muito relevante para a saúde do município. Outros pontos observados na audiência foi o aumento dos casos de sífilis congênita e de tuberculose. O presidente da comissão indagou ainda sobre a necessidade do aumento de atendimentos de reumatologistas e da expansão no número de cirurgias de vasectomia. 3, 4 vasectomias, melhorou muito, tinha menos ainda. Foi feito bastante ligadura de trompas em atos cesáreos, mas é muito menos do que deveria ser. Também foi registrado o aumento de ligaduras de trompas durante cesarianas e o avanço no tratamento de esporotricose.
O secretário de Saúde, Marcos Corvelo, salientou ainda que, para reforçar os atendimentos médicos da cidade, estão sendo realizadas intervenções nas unidades básicas de saúde da Posse e de Pedro do Rio. E em relação ao BS Retiro, Claudinha, rapidamente, eu cobrei hoje ao secretário de obras celeridade. Né? A gente está fazendo uma que é uma retificação lá em relação ao contrato de trabalho para poder acelerar lá o fim das obras, que realmente já está passando da hora. Uma cratera abriu na última segunda-feira em um cruzamento entre as ruas Paulo Barbosa e Santos Dumont, no centro de Petrópolis. O buraco já foi coberto por equipes da Secretaria de Obras na última terça-feira, mas os petropolitanos garantem que o problema é recorrente. A cratera que se abriu no cruzamento entre as ruas Paulo Barbosa e Santos Dumont, no centro de Petrópolis, se deu após o rompimento de uma galeria de esgoto no local. Na ocasião, equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes e a Polícia Militar fizeram o isolamento do local para desviar o trânsito. Na manhã desta terça-feira, equipes da Secretaria de Obras realizaram a repavimentação do trecho, cobrindo o buraco que se abriu. Mas os motoristas petropolitanos afirmam que os buracos nas ruas da cidade são muito comuns e causam inúmeros transtornos. Pior é a manutenção do asfalto, né? A manutenção do asfalto está muito ruim. Muita estrada aí que poderia ter sido asfaltada e não foi, e outras que não tinham necessidade foram asfaltadas. Quer dizer, os bairros principalmente. Muito buraco, muito ruim mesmo. Muito buraco, né? E muito carro também. A cidade não suporta, né? As ruas eu acho que é muito mal pavimentada, né? Eu acho que a gente já está na modernização do século 21 ou 22 e tem paralelepípedos buracados em Petrópolis, eu acho horrível. As reclamações sobre o estado de conservação das ruas já é um problema antigo e recorrente entre os moradores. São muitos buracos, desníveis, bueiros desnivelados e sem tampa, entre muitos outros problemas enfrentados, não só por quem transita nas ruas, mas também por quem anda nas calçadas. Muito buraco, tá péssimo. Por isso que eu operei a coluna, se eu não andar com isso aqui eu caio. A petropolitana Rosângela está tendo que pagar caro por estes problemas nas calçadas. Há 5 meses, ela caiu em um buraco na rua Dr. Nelson de Saerpe e acabou torcendo o pé, precisando passar por uma cirurgia. Muito buraco, bastante buraco, eu até caí. Um tempo desse quebrei o tornozelo. Tu anda, todo lugar tem buraco. Quem acompanha os jornais do Grupo Correio da Manhã percebe que notícias sobre buracos e crateras em Petrópolis são muito comuns. Para a população, a prefeitura tem verba suficiente para resolver este problema tão antigo, mas os valores não são direcionados da forma correta. Há muita cobrança indevida ao usuário que paga todos os impostos. Quer dizer, nós somos agora vigiados, né? 24 horas por dia vigiados. Tem muito, né? Só não sabe onde está, né? Mas o prefeito está sumido e a cidade está jogada. Foi liberado, não foi? Os royalties foi liberado para a prefeitura. Só não sei onde foi parar o dinheiro, mas foi liberado. E você vai ver depois do intervalo. A audiência pública na Câmara de Petrópolis é adiada por não ter representante da prefeitura. Justiça garante continuidade dos serviços no Hospital das Clínicas em Teresópolis. 3 semanas após o incêndio, frota de ônibus ainda não foi recomposta em Petrópolis. Criminosos criam perfil falso no WhatsApp alegando ser de escritório de advocacia de Petrópolis. Finanças de Petrópolis são apresentadas na Câmara Municipal. O número de acidentes de trânsito crescem em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Na última terça-feira, a Justiça proferiu uma decisão a favor da Prefeitura de Teresópolis, obrigando ao Hospital das Clínicas de Teresópolis, Constantino Otaviano, a manter a prestação de serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde, pelo menos até o final deste ano. Olha só. Na última semana, o Hospital das Clínicas de Teresópolis, Constantino Otaviano, divulgou por meio das redes sociais que poderia parar de atender por meio do convênio com o SUS. A decisão foi anunciada devido aos atrasos constantes nos pagamentos ao hospital. O município possui dívidas milionárias com a unidade de saúde. A Prefeitura de Teresópolis recorreu à Justiça e o magistrado considerou a existência de risco de dano. A decisão considerou a possibilidade de enormes transtornos pela interrupção do atendimento essencial da saúde, inviabilizando o atendimento da população através do SUS no município. A Justiça determinou que o Hospital das Clínicas não suspenda a continuidade da prestação de serviços de saúde, garantindo o fornecimento e a execução dos serviços conforme pactuado no último convênio e seus respectivos aditamentos até o dia 31 de dezembro de 2023, sob pena de multa no valor de R$1 milhão, que poderá ser cobrada em caso de descumprimento. As finanças do município foram apresentadas na última quarta-feira na Câmara Municipal de Petrópolis. Os vereadores avaliaram o resultado das metas fiscais de janeiro a abril. A audiência pública contou com a presença do secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuleia, do controlador-geral do município, Tiago Gibrail, e do contador-geral, Juarez Borges. Segundo os dados, Petrópolis teve um aumento de arrecadação de receita. Essa junção de esforços na busca do aumento da arrecadação. E eu tenho certeza, eu tenho esperança. Hoje, Petrópolis arrecada em torno de 1 bilhão. Já vamos chegar a 2 bilhões. Petrópolis merece, é uma das 100 maiores cidades desse nosso Brasil e tenho certeza absoluta que essa base vai aumentar muito e quem ganha com isso é a população. A receita líquida foi de pouco mais de 671 milhões de reais, um aumento de 19,76% em relação ao mesmo período do ano passado. As despesas já pagas no quadrimestre ultrapassam 516 milhões de reais. O relatório trazido à Câmara Municipal foi visto como positivo pelo governo municipal. Apesar disso, o Executivo não cumpriu a legislação. Os dados deveriam ter sido entregues aos vereadores 5 dias antes da sessão. Nós estamos aí com superávit de arrecadação em todos os tributos, quer nos impostos próprios, quer também nos repasses estadual, federal. Então, está todos eles com incremento de arrecadação. Então, houve um equilíbrio nas contas públicas do município. Então, a saúde financeira hoje do município. Dentro do vereador, nós vamos fazer o possível, dentro do possível, para, no próximo segundo quadrimestre, apresentar com antecedência. E deixar também... Com os resultados, o município está com superávit de quase 200 milhões de reais no quadrimestre. Na última segunda-feira, a audiência pública que abordaria a inclusão e acessibilidade nas escolas em Petrópolis foi adiada. O motivo foi a falta de um representante da Prefeitura.
A audiência foi organizada pela Comissão de Educação da Câmara Municipal e estava agendada desde o dia 25 de maio. O encontro seria presidido pela vereadora Gilda Beatriz, com a presença dos parlamentares Mauro Peralta e Domingos Protetor. A audiência abordaria os desafios da inclusão escolar em Petrópolis e debateria as demandas existentes para a inclusão de pessoas com deficiência nas unidades escolares. Mas como nenhum representante da prefeitura esteve presente, a audiência foi adiada. Quando se faz uma audiência pública para falar de um tema tão importante sobre a inclusão escolar, eu sou presidente da Comissão de Educação da Casa, e não vem ninguém, a secretária de Educação não encaminha ninguém, isso quer dizer o seguinte, que a inclusão não é importante, que não quer debater sobre o tema. A comissão enviou um requerimento de informação à Secretaria de Educação, que informou que 1.586 alunos com deficiência estão matriculados na rede municipal de ensino. Destes, 695 foram diagnosticados com transtorno do espectro autistas e o município contém apenas 210 mediadores exclusivos. A audiência também debateria a capacitação profissional dos professores. A falta de um representante gerou descontentamento entre os parlamentares. Outros temas, como implantação em todas as unidades educacionais de salas de recurso, falta de cuidadores, estruturação das escolas com equipamentos básicos para o acolhimento dos alunos com deficiência também seriam abordados. A audiência será reagendada em breve. Devido ao ocorrido, a vereadora criou uma comissão para fiscalizar a inclusão nas escolas da cidade. Inclusive, é importante falar que eu estou criando hoje aqui na casa, em regime de urgência, já peguei as assinaturas dos vereadores, para a gente criar essa comissão de acompanhamento da educação especial na rede do município de Petrópolis. Na segunda-feira, completaram 3 semanas desde o incêndio que atingiu a garagem da Petroita, destruindo 74 veículos. Desde então, os serviços das empresas têm funcionado de forma emergencial, recebendo reforços e carros de apoio periodicamente. No dia do incêndio, 8 carros da Master reforçaram o serviço de transporte público na cidade. Ainda no mesmo dia, foi registrada a quebra de um dos coletivos da empresa. Depois disso, ônibus da Linave também reforçaram o serviço. E nesta segunda-feira, 4 ônibus entraram em operação na Viação Cascatinha, nas localidades da Comunidade do Alemão, no Retiro, e da Boa Vista, em Cascatinha, sendo 2 carros da Cascatinha e outros 2 emprestados pela Turp e Cidade das Hortênsias. Até o momento, no total, segundo nota da Prefeitura, 30 ônibus foram repostos pelas empresas. No entanto, a Prefeitura não está atualizando o boletim do transporte público. O último foi divulgado no dia 19 de maio, quando haviam sido repostos 25 coletivos. Apesar de os impactos do incêndio terem sido expressivos, a população reclama da situação do transporte, inclusive antes do incêndio. Os ônibus, quando eles chegam no local para pegar a gente, chegam atrasados, não fazem horário direito, você fica 1 hora, 45 minutos aguardando. E são péssimos, quebra ainda por cima. Quando eu vinha para cá, quebrou, aí tive que pegar um outro. Os ônibus, geralmente, os ônibus da Petroita quebram muito, sempre com defeito. Às vezes mal sai do bairro, já está com defeito. Deixa a desejar, é pouco o trajeto para muito... Meu ônibus está sempre quebrando. Sempre quebrando, tem uma hora que o motorista demora a vir, a gente fica esperando. Questionamos a Prefeitura e o Cetranspetro sobre quais linhas ainda funcionam em serviço reduzido e quais foram recompostas, e até o encerramento desta edição, não recebemos resposta. O crescimento do número de homicídios culposos no trânsito é um problema que tem preocupado muitos petropolitanos. Nem mesmo o aumento da pena para este crime foi capaz de influenciar na diminuição das ocorrências. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que, quando comparado ao mês de abril do ano passado e deste ano, o aumento de homicídios culposos no trânsito foi de 200%. Só na segunda-feira, ao menos 3 acidentes de trânsito foram registrados em Petrópolis. No Brasil, o homicídio culposo de trânsito é responsável por milhares de mortes todos os anos. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, entre os meses de janeiro e abril de 2023, foram registradas 578 ocorrências deste tipo no estado do Rio de Janeiro. A imprudência dos motoristas é apontada como a principal causa de acidentes, incluindo excesso de velocidade, uso de celular ao volante, desrespeito às leis de trânsito e falta de atenção. Em Petrópolis, quem anda pelas ruas diariamente reclama da conduta dos motoristas. Se a gente não tiver atenção, acaba sendo atropelado, né?
sempre atravessar em lugar que, principalmente na faixa de pedestre. Tem que tomar bastante cuidado, temos que ter bastante atenção, atravessar na faixa, olhar o sinal, né? Respeitar o sinal para poder transcorrer tudo da melhor forma possível. Tem gente que às vezes vacila, passa. Eu já fui muito surpreendida de eu estar na faixa, o sinal está fechado e quase me pegarem. No início deste mês, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para quem pratica o homicídio culposo de trânsito contra ciclistas e pedestres. Antes, o Código Brasileiro de Trânsito previa uma pena de 2 a 4 anos de prisão e suspensão e proibição da carteira de motorista. Agora, com a aprovação desse projeto de lei, a pena pode aumentar de 1/3 à metade, se o crime for cometido contra ciclistas ou pedestres. Mas nem mesmo a alteração na lei foi suficiente para que os acidentes diminuíssem em Petrópolis. No município, o número de casos de homicídio culposo de trânsito aumentou 83,3% quando comparado de janeiro a abril do ano passado. Só no mês de abril, o aumento foi de 200%. Apenas na última segunda-feira, um motociclista precisou ser socorrido após sofrer um acidente no distrito de Itaipava. Um motorista caiu com o carro em uma valeta no meio da serra e um veículo precisou ser rebocado de dentro do rio na rua Bingen, após o condutor perder o controle da direção. Em nenhum dos casos houve vítimas graves. Na localidade do Bingen, as colisões são frequentes, de acordo com os moradores. Fez barulho de pneu cantando e barulho da batida na árvore e caiu. Aí o pessoal já saiu correndo para ver, mas não se feriu nem nada não. Até porque ele estava de cinto. Tinha um ônibus na frente, mas o ônibus também já estava saindo. Aí é aquele negócio da pressa. E com chuva já sabe como é que dá, né? Aí, às vezes, esperar só um pouquinho evita um acidente igual aconteceu ontem. Poderia ter sido pior. Dados da sala de trauma do Hospital Santa Teresa apontam ainda que em abril 124 pessoas foram atendidas na unidade, vítimas de acidente de trânsito. Desse total, 10 foram atropeladas, 72 estavam em colisões envolvendo motocicletas e 29 em carros de passeio. O HST divulgou ainda que dos atendimentos em abril, os homens continuam sendo as principais vítimas, representando 67,56% dos registros. Criminosos criam um perfil falso no WhatsApp alegando ser do escritório Souza Vasconcelos Advogados em Petrópolis. O caso aconteceu na última sexta-feira, dia 26 de maio. Na última sexta-feira, o telefone fixo da Souza Vasconcelos Advogados começou a tocar mais do que o habitual, e a motivação das ligações não era nada agradável. Diversos dos clientes entraram em contato com o escritório para informar que estavam sendo contatados por meio do aplicativo WhatsApp e que a pessoa que escrevia alegava ser do escritório. De acordo com o advogado Fernando Souza, um dos sócios do escritório, a pessoa que se comunicou com os clientes afirmava que o processo do cliente havia sido resolvido e para que pudesse receber o valor da dita condenação, era necessário que o mesmo adiantasse uma quantia para a suposta emissão de uma certidão negativa. Tal informação não procede, não existe essa possibilidade de você adiantar qualquer tipo de valor para emissão de certidão, pagamento de custo para você receber valores no processo. O que a gente recomenda é que você sempre ligue para os canais oficiais do escritório para que verifique a informação e receba corretamente o que for de seu direito. De novo, esses contatos que estão sendo feitos recentes não procedem, não existem informações fidedignas com relação ao levantamento de qualquer valor, até porque os processos ainda estão em andamento. Fernando ressalta que este tipo de atitude não está de acordo com as práticas convencionais do direito, o que levou alguns dos clientes a imediatamente suspeitarem de uma atividade fraudulenta. Mais do que uma simples atitude fraudulenta, a ação trata-se de um crime de estelionato tipificado no artigo 171 do Código Penal. Esse tipo de golpe é um golpe que a gente sabe que está em prática já há algum tempo. É a primeira vez que acontece com o nosso escritório, mas a gente tem notícia que já aconteceu com os escritórios aqui da cidade e outros estados aqui do Sul, próprio Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo. A quantidade de reportagem que a gente acha e de atuação da OAB nesses sentidos é grande. O
O advogado contou ainda que, de acordo com os relatos dos clientes, os estelionatários pediam adiantamento de valores, alegando que este pagamento permitiria a liberação do pagamento de condenações e ou precatórios. De acordo com o levantamento feito pelo escritório, todas as pessoas contactadas eram pessoas físicas e com processos na Justiça Federal. Após terem certeza de que se tratava de uma ação criminosa contra os clientes e fazendo uso do nome do escritório, os sócios da Souza Vasconcelos Advogados registraram um boletim de ocorrência e imediatamente iniciaram uma série de publicações nas redes sociais e canais oficiais de comunicação do escritório, alertando quanto à fraude e orientando os clientes a como proceder. O que o escritório está fazendo agora para tentar diminuir o impacto nos clientes e aumentar a segurança é entrar em contato direto com todos os clientes, reforçando quais são os nossos canais de comunicação, os canais oficiais, que os clientes já têm ciência, porque na contratação isso é passado, seja através do nosso site, através do nosso WhatsApp oficial, através do nosso telefone fixo também oficial. A gente preza demais aqui no escritório a segurança, a privacidade de dados, os dados pessoais dos nossos clientes. Então a gente está trabalhando incessantemente desde sexta-feira para comunicar, avisar e reforçar a nossa comunicação e a questão da segurança dos nossos clientes. Agora o escritório vai aguardar a conclusão do inquérito policial na esperança de que os criminosos sejam identificados e se tornem réus na ação criminal correspondente e que a equipe vai tomar mais medidas para aumentar a segurança das comunicações, incluindo reforçar com os clientes quais são os canais oficiais do escritório. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis registra aumento no número de casos de sífilis e tuberculose. Bar Caçulinha na Rua Paulo Barbosa é demolido e transferido para o Terminal Centro. Mudas de ipês amarelos recém-plantados na Avenida Keller, em Petrópolis, são vandalizadas. CDL debate desenvolvimento econômico de Petrópolis. Faltando pouco tempo para a chegada da alta temporada, Petrópolis já registra grande movimentação de turistas. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Petrópolis divulgou que as mudas de ipês amarelos recém-plantados na Avenida Keller, às margens do rio Piabanha, no centro de Petrópolis, foram arrancadas, quebradas ou danificadas na última semana. Confira na reportagem de Gabriel Fachola.
Na segunda-feira, 6 das 90 mudas de ipês amarelos plantadas na Avenida Queller, no centro de Petrópolis, foram arrancadas, quebradas ou danificadas. As árvores foram plantadas no fim do mês de abril e a ação aconteceu por meio da Secretaria de Meio Ambiente, através do termo de compromisso ambiental assinado entre a Prefeitura e um empreendimento que precisou fazer supressão de árvores no terreno, tendo parte da compensação transformada em serviço ambiental. O plantio, na época, foi motivo de reclamação para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, porque a Prefeitura de Petrópolis não havia solicitado ao órgão para fazer as devidas intervenções por dentro da lei. Os profissionais da área, como o engenheiro agrônomo Rolf Diringer, afirmam que ações como esta necessitam de cautela, já que o espaço é um bem tombado para que não haja descaracterização do patrimônio cultural. Pela primeira vez eu vi um plantio de mudas mais profissional, ou seja, a muda de qualidade e foi plantado, adubado, o que não acontece com as outras árvores que foram plantadas ali. Então nós temos ali mudas de magnólia de 20 centímetros ou com 2 folhas, isso é certeza que ela não vai vingar, né? Então, o que se precisa urgentemente, tanto na Queller como também na Roberto Silveira, na Imperatriz, é se profissionalizar esse reflorestamento ali da margem ali. Rolf afirma ainda que o que impede o crescimento saudável de boa parte da vegetação que é plantada no município é a falta de profissionalismo. Se fala muito a questão, por exemplo, se plantou ipê. Eu também acho lindo, muito bonito. Mas na própria Queller, em frente à prefeitura, está morrendo magnólia por falta de podar, né? Você tem ali enormes ervas de passarinho na frente do prédio da prefeitura. Será que ninguém, nem o prefeito, não vê que essa árvore está acabando ali em frente à prefeitura? Na tarde deste domingo, a Prefeitura de Petrópolis autorizou a demolição do Bar Caçulinha, tradicional há muitos anos na Rua Paulo Barbosa, no centro da cidade. De acordo com o governo municipal, a demolição foi necessária por conta da revitalização da rua. O Bar Caçulinha funcionava na calçada da Rua Paulo Barbosa, em um trecho da via que está sendo revitalizado. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, existe um projeto de revitalização total da Rua Paulo Barbosa, que tem o objetivo de aumentar a área circulante para os pedestres. A demolição do Bar Caçulinha foi autorizada pela Prefeitura e realizada por iniciativa privada, que garante que as obras de revitalização do espaço sejam realizadas de acordo com os órgãos de preservação e tombamento. Nas ruas, as opiniões sobre a demolição do espaço divergem. Se tratando de um projeto de revitalização, né, tudo que vem assim para melhorar, eu acho que é válido. Eu não gostei. Não gostou? É antigo. Eu já estou sentindo falta dele aqui. Tinha o banheirinho da galera do ônibus, agora não tem mais. Vai ter que ir lá do outro lado. Entendeu? Ótimo, excelente. De acordo com o governo municipal, a demolição do bar só foi possível porque o município, por meio da CPTrans, garantiu ao comerciante um novo espaço na estação rodoviária Imperatriz Leopoldina, que é o terminal do centro. O Bar Caçulinha já está funcionando no novo local e o comerciante, Dirceu Pereira de Souza, o famoso Caçulinha, já recebeu o espaço com a infraestrutura adequada e as instalações maiores. A revitalização da Rua Paulo Barbosa é um projeto antigo que envolve iniciativa pública e privada. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Rodrigo Simão no ano de 2019, que prevê principalmente a duplicação das calçadas e o aterramento dos fios. A demolição do Bar do Caçulinha foi bancada pela família Simão, proprietária do imóvel que fica naquele trecho, mas não garante a revitalização de toda a rua. De acordo com o arquiteto, é necessária a aprovação de todos os proprietários da via para que o projeto tenha continuidade. A Prefeitura de Petrópolis, mesmo informando que o projeto de revitalização está em andamento, não deu prazo sobre quando ou como a revitalização terá continuidade. Eu acho que foi excelente. Olha só que beleza que está isso aqui. Muito bom mesmo. Foi bom ter saído. Foi bom. Eles têm que trabalhar, mas o comércio também aqui precisa se faturar. Eu já fui comerciante e sei quanto é que sobra.
Outro ponto é o abrigo de ônibus executivos das linhas da empresa Turp, que ficam no mesmo trecho da calçada. De acordo com um projeto desenvolvido pelo arquiteto, outro ponto de ônibus será instalado no mesmo local, mas por enquanto os passageiros estão sem abrigo. A segunda-feira amanheceu chuvosa em Petrópolis e os passageiros precisaram se abrigar no ponto de ônibus da linha 600, Terminal Correias, enquanto aguardavam os executivos. Nesta semana, durante a audiência pública na saúde que aconteceu na Câmara dos Vereadores, foi revelado que Petrópolis registrou um aumento nos casos de tuberculose e sífilis. O aumento no número de casos trouxe preocupação entre os vereadores e repercutiu nas redes sociais. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação, mais conhecido como SINAM, é o sistema utilizado pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica para a coleta dos dados de doenças e agravos de notificação compulsória do município, exceto doenças específicas. De acordo com o SINAM, o agravo mais frequente no primeiro semestre de 2023, no primeiro quadrimestre em Petrópolis, foi a violência interpessoal ou autoprovocada, com um total de 423 notificações. A sífilis adquirida foi a doença mais notificada, com 136 registros, e a maior prevalência é na faixa etária de 20 a 29 anos. Nos meses de janeiro e fevereiro foram realizados 4.076 testes de sífilis em Petrópolis. A Prefeitura informou ainda que os testes realizados em março e abril ainda não foram divulgados, mas foram divulgados os dados de gestantes. Até abril, 29 casos positivos de sífilis foram registrados. Agora, quando o assunto é sífilis congênita, o município registrou 8 casos. Para o ex-secretário de Saúde, Dr. Aloísio Barbosa Filho, a utilização de preservativo é essencial para a prevenção da infecção. Ele afirma ainda que o maior problema do aumento de casos da sífilis congênita são as sequelas que podem ser ocasionadas pela doença. Caso a pessoa já esteja grávida e identificou a sífilis, tem que ser tratado ela e o parceiro sexual. Um grande problema da sífilis congênita são as sequelas que ela pode ocasionar no feto, como, por exemplo, deficiência mental e surdez, entre outros. Então, é um problema grave. O Programa Municipal de Controle da Tuberculose é responsável pelo acompanhamento dos pacientes com infecção por tuberculose no município. Dados apontam que no primeiro quadrimestre de 2023, 37 casos novos de tuberculose foram registrados. Destes, 29 estão em tratamento. Não houve abandono de tratamento no período. 5 pacientes foram transferidos, 2 pacientes foram a óbito por tuberculose e 1 teve mudança de diagnóstico. Apesar dos dados alarmantes, o ex-secretário de Saúde, Aloísio, afirma que este aumento foi observado em todo o país. Não, isso não é um retrocesso na saúde municipal, pelo contrário. O nosso combate à tuberculose do município de Petrópolis é exemplo para o estado e para o país. O que acontece é que teve o caso da pandemia, diminuiu a imunidade da população, podendo acarretando esse aumento do número de casos de tuberculose. Houve um aumento muito grande pós-pandemia. Além disso, foram disponibilizados 25.927 comprimidos aos pacientes em tratamento no programa. Ao todo, foram realizadas 532 consultas no quadrimestre. Aloísio Barbosa afirmou ainda que é importante que esses casos sejam acompanhados, para que a vigilância epidemiológica possa agir com o sistema de saúde. Impactar a saúde do município, as próprias doenças, quando trazem essas sequelas, elas já impactam, porque impactam em aumento de tratamento, aumento do gasto para o tratamento, deixando o indivíduo tendo que ficar afastado da sua atividade laborativa, a mãe para poder cuidar da criança. Então, é um impacto generalizado. Na última semana, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis realizou uma reunião com entes da sociedade civil organizada e com o secretário de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, para debater o desenvolvimento econômico da cidade.
A reunião faz parte do movimento Petrópolis 2030 e foi realizada na última sexta-feira na sede da CDL. O evento marcou o segundo encontro entre a sociedade civil organizada e o Estado, com o objetivo de debater investimentos na BR-040, a necessidade de uma nova licitação para a administração da rodovia, os problemas que Petrópolis sofre em relação aos serviços prestados pela Enel e a necessidade de ampliação do gás natural na cidade. Membros do Conselho Municipal de Turismo, do Sicomércio, da Associação Petropolitana de Profissionais de Eventos e Entretenimento, além de vereadores, estiveram presentes. A Enel tem deixado aí, a gente tem tido muita dificuldade com a Enel para a ligação de novos projetos, ou às vezes até, inclusive, nós tivemos no Carnaval, recentemente, aquele problema que algumas comunidades ficaram, às vezes, dias sem luz, né? E vamos também falar sobre a possibilidade de a gente estender a rede de gás, né, através da nossa concessionária Naturgy, né, porque hoje o gás está somente em algumas vias principais e a gente precisa ramificar isso para dentro dos bairros. O principal assunto, inclusive, hoje é a questão da BR-040. A gente quer entender com ele, porque ele, inclusive, quando deputado, né, ele trabalhou muito isso lá na Câmara, né, então ele está por dentro realmente de todos os detalhes, né, de todas as nuances desse assunto, e a gente quer entender com ele como é que está a situação e de que maneira a gente pode avançar junto com esse grupo, né, junto com esse grupo da sociedade civil organizada, para que a gente de fato consiga fazer pelo menos o trecho de subida da serra, né, retomada dessas obras. Em fevereiro deste ano, o Tribunal Federal da Primeira Região deferiu a antecipação de tutela que manteve a concessionária na gestão da BR-040 entre o trecho do Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Desde 2014, judicialmente a empresa tem conseguido prorrogar a atuação no trecho, com a justificativa de equilíbrio econômico-financeiro, devido a descumprimentos de aditivos no contrato com a União para a construção da nova subida da serra. Por conta da falta de investimentos na rodovia, os setores entendem que a economia da cidade é prejudicada. Quando a gente entra aí nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, eu mesmo já fui vítima disso, um dia subindo, fui surpreendido, pedágio fechado. E acabei ficando lá mais de horas ali, esperando o pedágio abrir, porque não havia segurança para que a gente subisse a serra, porque a chuva realmente estava muito intensa, né? Então entendo que realmente eles fechem a serra por questões de segurança, para preservação de nossas vidas, mas a gente precisa encontrar uma solução mais rápida, porque não é uma tempestade que vai fechar uma estrada. A ideia é que as reuniões com as secretarias estaduais aconteçam mensalmente. Os próximos encontros devem ser realizados com as secretarias de Turismo e de Cultura. O estreitamento entre os entes públicos, privados e sociedade civil organizada é visto como ponto fundamental para o desenvolvimento econômico de Petrópolis. Vamos falar aqui de oportunidade. Por quê? Porque nós temos próximo agora, em 26, a renovação ou a nova licitação de duas entidades, empresas que são concessionárias de serviço público. A Enel, que vence a concessão também em 2026, e a Naturgy, que hoje é a antiga SEG Rio. E um outro assunto, que apesar de não ser da alçada da minha secretaria, e é uma das coisas que mais me incomoda a maior parte dos moradores aqui da cidade de Petrópolis, que é a BR-040. Ainda de acordo com Hugo Leal, o Tribunal de Contas da União, o TCU, já aceitou a relicitação, incluindo trechos de Juiz de Fora até Belo Horizonte. O TCU tem realizado sessões semanalmente e apontou que a relicitação é regular. A expectativa é que uma nova licitação seja realizada ainda este ano. Só tem sucesso uma iniciativa dessa, não só lá no, seja judicial, seja contencioso administrativo TCU ou no Ministério, quando há a junção de todos esses, toda a sociedade civil organizada, todas as entidades que representam a sociedade. Durante a reunião também foram abordados os valores cobrados nos pedágios que cortam o estado e a cidade, além de serviços prestados pelas concessionárias. Para as entidades, a falta de investimentos na infraestrutura tem afastado turistas e visitantes. Sem dúvida, tem impactado para tudo. Você vê, hoje a Rua Tereza
é a que mais sofre com essa questão da serra. Muitas pessoas, né, que querem vir aqui na Rua Tereza, pela tradição da Rua Tereza, às vezes deixam de vir porque às vezes já veio e teve uma experiência negativa. Naquele momento havia algum acidente ali na serra e ficou ali parada várias horas, e depois ela, quando pensa em voltar novamente, não, fiquei parado lá horas, não vou, e aí a economia perde. A primeira reunião foi realizada no dia 14 de abril deste ano com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Vinícius Fará. Oficialmente, a alta temporada começa junto com o inverno no dia 21 de junho, mas desde o início de maio a temperatura já caiu em Petrópolis. O clima atrai os turistas e com isso movimenta a rede hoteleira, restaurantes, comércio e outros setores ligados à cadeia produtiva do turismo que se preparam para oferecer uma recepção mais calorosa para os visitantes. As temperaturas já começaram a cair e os dias frios, secos e de céu azul dão um gostinho do que vai ser a alta temporada em Petrópolis. Durante o mês de maio, a cidade já registrou uma grande movimentação de turistas, impulsionados não apenas pelo clima, mas também pelas belezas históricas, naturais, gastronomia e também pelos eventos que estimulam não só o petropolitano a sair de casa e curtir a cidade, mas é um incentivo a mais para que o turista suba a serra. A alta temporada atrai muitos visitantes e turistas porque o friozinho ele é muito aconchegante, né? E eu acho que a nossa cidade, além de muito segura, porque isso não tem sempre que destacar, é um fator que atrai muitas pessoas, a cidade é muito segura. E a nossa rede hoteleira, os nossos restaurantes, pousadas, se preparam para o frio. Então, a gente tem cardápios adaptados ao frio, né? Os hotéis também com alguns plus, né? Com mantinhas, com lareiras. Então, isso atrai muito, além, sem dúvida alguma, e tem que frisar, além da extensa programação que Petrópolis tem. De acordo com o levantamento feito pelo Disque Turismo da Prefeitura de Petrópolis, em um único fim de semana, a média da ocupação hoteleira ficou em 82%. A procura foi maior pelos hotéis do 2º ao 5º distrito, com ocupação média de 83,32%. Já no Centro Histórico e arredores, a média foi de 80,64%. Em um único fim de semana, a cidade recebeu mais de 5 eventos, entre eles a 2ª edição da Corrida Anual de PCD, que contou com a participação de 350 pessoas. Destas, 120 vieram do Rio de Janeiro. Gerente de um hotel que fica no centro de Petrópolis, Rodrigo Amaral afirma que a ocupação de quartos chega a 90% neste período de baixas temperaturas. Os serviços oferecidos, como o jacuzzi e o fundi, contribuem para que os visitantes se interessem pelo espaço. A ocupação costuma ser bem elevada, em cerca de 90%, e a gente espera os 100% sempre, né? O pessoal busca bastante o frio e as principais festividades aí da cidade, igual a Bauerfest. Vocês costumam fazer alguma coisa diferente nessa época? Oferecer algum serviço diferente? Então, aqui no hotel, a gente não tem um serviço diferenciado, a gente faz mais na parte do restaurante, igual nessa época a gente serve o famoso fundi. Aqui em Petrópolis o pessoal procura bastante, algumas comidas mais nessa parte, né, alemã, a gente busca sempre estar antenado, né, com o que está acontecendo na cidade, que o pessoal procura mais. É claro que com o frio, não apenas os eventos e hotéis ficam movimentados, mas o número de consumidores em busca de cobertas e casacos também aumenta. Nesta loja de produtos para a cama, a gerente conta que a expectativa é que no inverno as cobertas sejam mais vendidas que o normal. No nosso período de inverno, o que a gente mais vende na loja é o nosso famoso edredom de plush, né? Que é um edredom bem quentinho, né? Tem o tamanho solteiro, casal, queen, king, né? Várias cores, azul, ele é dupla face. Esse é o nosso mais quentinho que a gente trabalha na loja para o nosso inverno. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 998 398384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Bom fim de semana!
TVC, a TV do Correio da Manhã.